Boa noite. Então, o nosso grupo vai falar sobre os aspectos laboratoriais da obesidade e é formado, por Amanda, Gabriela, Joana, Kennedy, Laís e Vitor e professora Wellen Dias. Então, o que é a obesidade? A obesidade ela é uma doença crônica que se caracteriza principalmente pelo acúmulo excessivo de gordura corporal e o número de pessoas obesas assim, vem crescendo absurdamente no mundo inteiro e tornando assim a doença um problema de saúde pública. E a obesidade ela é denominada uma doença crônica excessiva de gordura corporal, que é associada a vários outros tipos de problemas de saúde, ou seja, trazendo grandes prejuízos na saúde desse indivíduo. E de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, atualmente cerca de 27 milhões de brasileiros são considerados obesos, e no mundo inteiro são mais de 9 bilhões de pessoas consideradas obesas. E a obesidade se caracteriza como uma doença crônica que está relacionada com uma série de outros problemas de saúde. Como, por exemplo, o indivíduo tem chances bastantes de elevar outros tipos de doença, como a hipertensão arterial, a diabetes, doenças cardiovasculares, tumores de intestino, tumores de vesícula, artrose, artrite e pedra na vesícula. E, assim, precisamos ter em mente que uma pessoa obesa, ela tenta, faz de tudo para emagrecer, mas nem sempre consegue, porque existem vários outros fatores que acabam desencadeando a obesidade, como problemas hormonais, como problemas inflamatórios, alguns tipos de medicamento podem sim desencadear a obesidade e principalmente a genética. E precisamos também pensar e ter em mente que uma pessoa obesa tem um corpo totalmente diferente de uma pessoa com peso considerado normal para a população. Então, eles acabam ingerindo ainda mais comida para saciar a fome, E o cérebro de uma pessoa obesa, quando ela emagrece, o cérebro automaticamente entende que o corpo precisa poupar energia. Então, aí, essa pessoa acaba engordando de novo. Então, assim, na maioria das vezes, uma pessoa obesa, ela não é obesa porque ela quer, e sim por vários outros fatores que vêm desencadeando essa obesidade. E foi comprovado, pelos cientistas que durante esses 20 anos, o número de crianças e adolescentes vem crescendo assim rapidamente, crianças e adolescentes com sobrepeso ou com a obesidade. E se continuar até 2022, teremos vários e vários outros casos, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro, de crianças e adolescentes com sobrepeso e com obesidade. Incidência. No Brasil, existem mais de 20 milhões de indivíduos obesos. Na população adulta, cerca de 12,5% são homens e 16,9% são mulheres que apresentam obesidade. E 50% tem excesso de peso, ou seja, está sobrepeso. 700 milhões de pessoas elas convivem com esse problema de obesidade diariamente. 25 milhões é no Brasil. E 85% com obesidade mórbida tem problemas de saúde como pressão alta, colesterol, problemas nas articulações de joelhos e tornozelos, doenças vasculares e entre outras doenças. Em pessoas menores de 18 anos, 56,9% está sobrepeso e 20,8% está com obesidade. Nos Estados Unidos, a situação ainda é mais grave. Cerca de 64,5% da população adulta está acima do peso, sendo que quase metade é considerada obesa. A principal causa da obesidade é a alimentação inadequada ou excessiva. Dentre várias causas da obesidade, eu vou aqui citar algumas, que é a predisposição genética, alterações hormonais, distúrbios emocionais, remédios que engordam, falta de atividade física, alimentações ricas em gordura, açúcar, carboidratos e entre outras causas aí que vai fazer com que acelere essa doença. Cerca de 50% é culpa do consumo do alimento não saudável, 35% é do sedentarismo, 10% são hormonais
e 5% são as causas genéticas. E também tem a influência dos fatores psicológicos, quando o estresse ou frustrações desencadeiam crises de compulsão alimentar. Boa noite a todos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre sinais e sintomas, né? A obesidade, na verdade, ela não é uma doença transmissível e ela tem como característica longo período de delatência e um longo curso assintomático. E seu curso clínico em geral, ele costuma ser lento, prolongado e permanente. Manifestações clínicas com períodos de remissão acentuada e de múltiplas determinações, com forte componente ambiental. Destaca-se que há, em muitos casos, ausência de dor física, porém há sofrimento e dor psicossocial. Falamos um pouco sobre os sinais e sintomas, né, que o paciente pode vir a cometer psicologicamente, e os sintomas também físicos, né, como falta de ar causada pela pressão do peso do abdômen sobre o pulmão, dores corporais, o excesso de esforço para suportar o peso, né, podendo trazer desconforto nos joelhos, pernas e costas. A falta de condicionamento físico também, que dificulta, né, para concluir uma simples caminhada, algum esforço maior, como subir lances de escada, por exemplo. O suor excessivo, principalmente em pés, mãos, axilas e dobras, né, o que também os predispõe, né, ao surgimento de micoses. Roncos e apneia do sono. O acúmulo de gordura na região do pescoço também prejudica a respiração. Problemas na pele comum, aparecimento de manchas escuras, principalmente nas axilas, pescoço e virilha, por conta da resistência de insulina no corpo, além de dermatite e infecções também causadas por fungos. A infertilidade também, né, e a impotência, causa comum por conta da deficiência, né, de fluxo, né, do baixo fluxo sanguíneo, e as alterações também hormonais. Varizes e úlceras nervosas também, provocadas pelas alterações na circulação sanguínea. Ansiedade e depressão, né, como foi citado lá, os fatores psíquicos, que é relativo à compulsão também alimentar e problemas com a autoestima. Eu fiquei com diagnóstico e tratamento e vou estar falando um pouco para vocês como que a pessoa é diagnosticada obesa. É feito, né, por um cálculo de índice de massa corpórea, que é o IMC, que é entre a relação peso e a altura da pessoa. E quando ele dá o IMC, ele dá maior que 30, a pessoa já é considerada obesa. E como fazer esse cálculo? Como está mostrando no slide, né? O IMC é o peso e a altura da pessoa. E a gente tem três graus, né? Tipo de obesidade, que é o grau 1, o grau 2 e o grau 3. Eu vou estar falando para vocês. Que abaixo do peso, o IMC ele tem que ser 18,5. Peso normal é 18,5 e 24,9. Sobrepeso é entre 25 e 29,9. A obesidade de grau 1 é entre 30, né? Como eu falei, quando o IMC dá 30, ela já é considerada obesa, então o grau 1 é de 30 a 34,9. O grau 2 é entre 35 e 39,9 e o grau 3 ela já é acima de 40. E como que é feito o tratamento, né, de pessoas obesas? A melhor forma de tratar é adotar mudanças no estilo de vida, né? Com uma dieta menos calórica e programas de exercícios físicos, né? Como academia, pedalar, correr. E isso sempre a ajuda de um profissional, né? No caso da dieta, passar pelo nutricionista. E no caso de ir para academia, correr, você sempre ter um profissional dessa área. E também pode ser feito, né, com medicamento sobre controles de apetite, que reduz a absorção da gordura na pessoa. E por casos mais graves, que o IMC dá mais que 40, e 35 a 40, que é pessoas obesidades, né? E eles não conseguem emagrecer, eles são feitos a cirurgia bariátrica. E em todos os acompanhamentos é fundamental você ter um profissional dessa área, né? Que é um médico, que ele sim pode te ajudar e pode te falar qual é o melhor método. Olá pessoal, boa noite. Eu irei falar sobre
a prevenção da obesidade. A obesidade ela é uma doença que ela pode ser prevenida, evitada desde a infância daquela pessoa, com a adoção de hábitos alimentares saudáveis e a prática regular de esportes ao longo da vida. É certo que a obesidade ela pode ter origem endógena e exógena. Origens causadas por questões genéticas, endócrinas, que são a endógena, e exógena, causada por um estilo de vida inadequado. Ou seja, às vezes a pessoa é sedentária, tem uma má alimentação, come em excesso e além de fatores psicológicos. Então, assim, a prevenção, ela ocorre, através da conscientização da pessoa. E aí entra em meio a importância das atividades físicas e uma alimentação balanceada e adequada. O estilo de vida sedentário, as refeições com poucos vegetais e frutas são coisas que causam um risco. Além disso, o excesso de alimentos com fritura e açúcar reflete no aumento de peso nas pessoas obesas em todas as faixas etárias. E aqui nós temos o Dia Nacional da Prevenção da Obesidade, que é o dia 11 de outubro. Quais os impactos da obesidade? O acúmulo de gordura no organismo aumenta o risco de doenças como hipertensão arterial, aumenta o colesterol e triglicerídeos. Diabetes, a pessoa fica com apneia do sono, acúmulo de gordura no fígado, ela pode ter infarto no miocárdio, ela pode ter um risco de acidente vascular cerebral e pode estar também associado ao surgimento de alguns tipos de câncer. Então, assim, o excesso de peso ele pode trazer muitos prejuízos para relações pessoais e profissionais dessa pessoa obesa, pois elas ficam mais propensas a ter uma depressão e ansiedade. Então, a obesidade ela traz consigo consequências econômicas e doenças associadas que incluem custos indiretos e sociais para aquela pessoa em seu tratamento. A pessoa que tem obesidade, ela tem uma diminuição perceptível em sua qualidade de vida. Ela não consegue mais fazer, às vezes, as coisas com disposição, não tem a mesma predisposição que as outras pessoas que não são obesas, entendeu? Então, ela tem em si, em seu corpo, uma perda de produtividade. E ela também pode ter alguns problemas com ajustes sociais. Já tem esse déficit em questão da aceitação das outras pessoas. Além disso tudo, ela tem impactos, por exemplo, na economia. Então, assim, ela fica incapacitada e muitas vezes se tornam propensas a ter que receber aposentadorias precoces e às vezes uma morte também precoce por conta da sua obesidade. Então, assim, eu costumo dizer que a obesidade, ela é o pai e a mãe de muitas doenças metabólicas. Por quê? Porque as pessoas obesas ela têm uma grande predisposição a ter diabetes e hipertensão, que são doenças crônicas que afetam a qualidade de vida e a expectativa de vida dessas pessoas. Então, quanto mais obeso a pessoa espera para procurar tratamento, maior a chance dela ter complicação associada à sua doença, como quadros de hipertensão, diabetes, infarto e também derrame. Além disso, um tratamento adequado é o ideal também para unir esforços em sua prevenção. Então fica aqui, você como enfermeiro, se conhece pessoas, futuramente vai ter pacientes, fica aqui a importância de você fazer a prevenção da obesidade para essas pessoas e falar para elas os impactos que ela vai ter perante a sociedade e sua vida pessoal. Boa noite. Exames essenciais para quem tem obesidade. Como saber os efeitos da obesidade na sua qualidade de vida? Bom, essa é uma questão muito importante para aquelas pessoas que estão acima do peso. Então, ficarem atentas com a sua saúde. Sabemos que a obesidade ela é um fator de risco, mas se bem monitorada é possível cuidar do seu corpo e garantir seu bem-estar físico e emocional. O controle da obesidade deverá ser acompanhado regularmente por um endocrinologista, nutricionista, cardiologista e qualquer outro profissional especializado nos problemas de saúde que poderão decorrer da obesidade. Pacientes com obesidade podem realizar uma série de exames
para análise do metabolismo e funcionamento corporal. Conheçam os mais comuns. Perfil lipídico. Esse exame ele avalia o LDL, que é o colesterol ruim, o HDL, o colesterol bom, o VLDL e os triglicerídeos na corrente sanguínea. Esse exame ele é feito regularmente. Funcionamento do fígado. Esses exames irão verificar os índices de gordura no fígado. E os mais solicitados são aspartato aminotransferase, que é o TGO, ultrassonografia hepática e alanina aminotransferase, o TGP. Também temos o teste à tolerância à glicose, o CTT. Ele irá verificar os índices de diabetes mellitus. O funcionamento da tireoide irá investigar os fatores que estão relacionados ao hipotiroidismo. São realizados os exames de TSH, o T4 livre, anticorpos antitireoglobulinas e o antiperoxidase. Bateria de exames hormonais. Esses exames eles irão avaliar os níveis hormonais, né? E são realizados os exames de androstenediona, testosterona, hormônio fólico estimulante, que é o FSH, hormônio luteinizante, o LH, o 17-OHP, plasmática, né? Basal estimulada por corticopropina e o DEAS. Bom, esses são os exames básicos para o controle da obesidade, mas de acordo com cada caso, o especialista ainda poderá fazer suas recomendações específicas e solicitar ainda procedimentos laboratoriais. E caso você não seja obeso, mas sofre com problemas de peso, é importante você fazer o acompanhamento prévio da obesidade, também por meio desses testes. Sabemos que a obesidade ela pode ser controlada e até mesmo revertida, mas o mais importante é manter a sua qualidade de vida. Bom, espero que tenha entendido. Uma boa noite e valeu!